Olá, psiques, bem-vindos a mais um vídeo de psicanálise. Eu sou Leonardo Tardivo, estudante de psicanálise, e hoje vamos estar falando a respeito da nona regra do livro do J.B. Peterson, 12 regras para a vida, o antídoto para o caos, que seria a respeito de: presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Mas antes, vamos falar a respeito desse livro, que eu tinha prometido para vocês que o review ia ser desse livro hoje. Só que, como eu vi que são assuntos muito diversos, né? Ó, eu vou falar até para vocês os assuntos, né? Neuróticos, adoecimento, paranoia, luta e melancolia, bate-se numa criança e suas consequências e perversões sexuais, homossexualidade feminina, mecanismos neuróticos, paranoia e homossexualidade, neuroses demoníacas, declínio do complexo de Édipo, neurose e psicose, a perda da realidade na neurose e na psicose, masoquismo, negação e fetichismo. Então são muitos tópicos, aí eu prefiro que quando eu for abordar um desses tópicos, aí eu cito o artigo desse livro aí que eu usei. Retomando aqui a respeito da nona regra do livro, é até uma questão comum, né? Você tem que ouvir as pessoas, né? Você tem que saber o que as pessoas sabem também. Então já vai com uma ideia, não uma ideia assim que você sabe tudo, né? Infelizmente os jovens de hoje em dia têm essa ideia, né? Que eles entendem tudo, que eles sabem de tudo, porque eles têm muito acesso ao Google, né? O Google aí é o antigo pai que a gente perguntava, o antigo avô que a gente perguntava, ou até mesmo até a Bíblia, que qualquer coisa que seja assim, era esse o ponto de referência que as pessoas tinham antigamente. Então agora o Google, ele praticamente aí ele explica muitas coisas, assim, dificilmente você achar alguma coisa que não esteja explicada no Google. E isso vale muito mais. Claro que isso aí vale para todo mundo, né? Para você escutar, às vezes que você vai achar alguma novidade. Mas isso vale principalmente para nós que fazemos terapia, para nós que escutamos as pessoas, né? Nós que fazemos psicoterapia, somos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Então nós temos que escutar as pessoas, porque no momento que você interrompe a pessoa, você deixa às vezes de pegar aquela livre associação que o Freud fala, né? A livre associação é quando a pessoa fala e daí você começa a fazer as associações na hora que ela pula de assunto, na hora que ela faz um ato falho, na hora que ela faz uma zombaria, tá? Então nesses momentos, e às vezes você interrompendo o que a pessoa está falando, você deixa de observar esse tipo de coisa. Ele fala de vários exemplos, aqui principalmente no livro ele fala da questão clínica, né? Que ele poderia ter interrompido uma cliente dele lá que ela achou que tinha sido estuprada. Então ele deixou ela falar, porque se ele tivesse interrompido, ele talvez estaria trazendo a versão dele ou a interpretação que ele deu para aquilo lá que ela estava falando. Então ele deixou ela falar, até que tivesse tido algum entendimento da parte dela, né, do que realmente aconteceu. Então, principalmente para a questão da terapia, é importante você ouvir o que a pessoa tem a dizer. Por exemplo, também, você está investigando um caso, aí você é policial, você é um investigador, você está investigando um caso e tem a pessoa, né, o suspeito, ou uma vítima, ou qualquer coisa. Deixa ela falar. Deixa ela... Faça a pergunta, e aí vai entrar até numa outra questão aqui, que é uma outra regra, que mais pra frente vai falar, que você tem que ser bem pontual, você tem que ser bem preciso naquilo que você vai perguntar. Faça as perguntas com precisão, e daí você vai ter uma resposta daquilo lá e deixar a pessoa falar. E nisso você vai fazer a linguagem corporal da pessoa, tanto na parte de terapia como na parte da investigação policial. Você estava observando o que o cara está falando, né? Na hora que ele fala da vítima, ele começa a ficar nervoso, chacoalhar a perna, empurra a perna para trás, ou meio que cerra os olhos quando você pergunta a respeito de uma outra pessoa. Pequenas mudanças da linguagem corporal. Então, aí que você percebeu, o cara fechou um pouquinho o olho, fez o movimento da perna, esfregou as pernas, qualquer coisa do tipo, você fala, o investigador vai falar, aí tem coisa. O terapeuta vai falar,
aí também tem coisa. Então temos que perguntar, temos que nos aprofundar a respeito de que quando o suspeito ou o paciente falou isso, por que, que ele ficou nervoso, por que, que ele mudou o comportamento do corpo dele, o que o corpo dele falou, talvez ele não esteja falando verbalmente, mas o que o corpo dele deu uma resposta e que parece que não condiz com aquilo lá que ele está falando, ou porque aquilo lá deixa ele ansioso ou nervoso, né? Então essas coisas têm que ser investigadas. E também vale a regra, né? Você tem que escutar, não deixar se interferir também por isso que o terapeuta ele tem que ser imparcial. Ele cita até que Freud, que gostava do divã, né? E não gostava de ficar olhando para a pessoa. Quer dizer, ele olhava a pessoa, mas a pessoa não olhava ele. Então a pessoa se deitava, por exemplo, e ele ficava aqui, às vezes de lado, observando ela, enquanto ela ficava olhando para o teto e falando qualquer coisa. Porque ele não queria que a paciente visse a linguagem corporal dele. O paciente fala assim, eu matei uma pessoa, daí tipo, você já faz assim, o paciente vai estar respondendo, né? Ou talvez vai estar mudando a linha de pensamento dele, porque ele viu a sua resposta. Mas hoje, na terapia atual, né? E também na questão de investigação policial, o policial ele tem que ficar imparcial. Ele tem que ficar neutro, né? Assim mesmo como o analista, ele tem que ficar neutro para estar podendo não dar uma resposta que talvez mude o discurso do paciente ou do investigado ou da pessoa que está narrando os fatos. E uma coisa assim até que eu acho interessante, né? Que às vezes quando não tô ocupado com alguma coisa e tal. Eu lembro uma vez que lá na cidade, lá no interior, lá aqui de São Paulo, tal, tava tendo um casamento, aí eu saí para dar uma volta, tal, daí tinha um pipoqueiro. Aí eu fui conversar com o pipoqueiro assim, tal, né? Tava falando da noite, né, do clima, tal. Aí ele começou a me contar uma história que ele não acredita que existem aviões, que ele não acredita que o homem foi para a lua. E ele deu os motivos, assim, eu acho que é tudo invenção, tal, não sei o que. Daí você fala, nossa, olha, não desfazendo da pessoa, mas você fala, olha que interessante, tem pessoas que ainda acreditam que não existam aviões e tem pessoas que não acreditam como foi para a Lua, etc e tal. Então você vê que até isso é interessante, porque você fala, nossa, né, o que se passou na vida das pessoas para não ter chego nesse conhecimento. Será que isso daí é alguma coisa que alguém falou pra ele quando ele era criança e ele já internalizou aquilo lá como verdade? Então você vê que às vezes você acha até nas pessoas mais simples coisas muito interessantes para serem ouvidas. Então fica aí, tanto para vocês que trabalham com terapia, vocês que fazem investigação policial, ou mesmo no seu dia a dia, para você fazer novos amigos, escute a pessoa. Deixa ela falando, né? Inclusive na política, né? Essa política, se você deixar o cara falar, nossa, você começa a ver um monte de incongruências. A linguagem corporal dele fala a verbal fala uma coisa, a corporal fala outra. Então, vocês veem que deixando a pessoa falar, você vai conhecer o que ela está falando e parte do que o inconsciente dela também está falando. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, fazer sua inscrição no canal, mais para Psique Análise. Um abraço, fui!